quero fechar a série de pregações na carta de Paulo aos Gálatas com chave de ouro. E não faço isso porque quero impressionar os irmãos. Ao contrário disso, a expressão fechar com chave de ouro, que é uma expressão que certamente você já deve ter ouvido, já deve ter até usado ela, vem na verdade das poesias. Eu fui descobrir esse negócio, estudar esse negócio. De onde vem esse negócio de chave de ouro, né? E eu achava que era uma chave de ouro que você usava para fechar as coisas. E na verdade a gente sabe que chave de ouro é fechar direito, arrematar da maneira correta. É um discurso que termina da maneira mais adequada. Ou um livro que tem o seu último capítulo e a sua conclusão da maneira mais adequada. Mas a expressão chave de ouro vem, na verdade, das poesias. O poeta, o escritor, sempre procurava ter um verso em que ele conseguisse resumir toda a ideia do que ele estava tratando no poema. E daí vem a ideia de fechar com chave de ouro. Ele trabalhava muito e lapidava muito até que ele conseguisse uma maneira de concluir bem tudo que ele tinha para dizer. O que eu estou tentando dizer com isso é que essa noite nós fechamos a carta de Paulo aos Gálatas. E aí eu queria ouvir os irmãos falando assim, vamos de novo, irmãos. Essa noite nós fechamos a carta de Paulo aos Gálatas. Que lindo isso, né? Parece, vamos fingir que nem foi combinado. Fechar a chave de ouro é considerar que essa última parte da carta de Paulo aos Gálatas é Paulo tratando da melhor maneira aquilo que ele tem para considerar no final da carta aos Gálatas. Eu confesso, irmãos, que eu já estou com saudade de Gálatas. Se eu pudesse, eu começava domingo que vem uma pregação de novo, no próximo capítulo. Mas vocês não vão me aguentar, então não vou fazer essa loucura domingo que vem. Mas a ideia, irmãos, é que essa carta é tão importante, e ela tem tantas coisas importantes para nós, a gente já aprendeu tanta coisa com essa carta, que fica um gostinho de quero mais, né? É aquele pudim de leite condensado que acaba, mas você queria comer um outro, irmão. De tão saboroso que ele era. É aquela sobremesa depois do almoço que você queria repetir a dose. É o sorvete que vem para refrescar numa tarde quente e você quer aproveitar um pouco mais. Essa carta tem esse gosto, pelos temas que ela trata, pela pungência das verdades que ela revela, pela maneira como Paulo fala de tanta coisa importante para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa vida. E eu quero tentar ser alguém que exponha essa parte final da carta à altura daquilo que Paulo trata nela. E o que ele faz é fechar a carta com chave de ouro. Ele vai se despedir da igreja e vai dizer as últimas palavras dele para aqueles irmãos. Talvez, irmãos, ele nunca mais tenha tido a oportunidade de se referir àqueles irmãos de novo. Por isso é tão importante que ele faça um fechamento que dê conta de marcar de maneira final tudo que ele havia tratado com a igreja da Galácia. E o que ele faz na parte final da carta? Qual é o grande assunto dele nesse fechamento que ele faz da epístola? Ele faz basicamente uma coisa. Ele denuncia as motivações que estava no coração dos falsos profetas que haviam chegado na igreja da Galácia. Ele denuncia o que está por trás do coração desses homens e do mal que eles fizeram à igreja. E à medida que ele faz isso, ele também fala das motivações dele, de pregar o evangelho, de amar a igreja da Galácia e de oferecer a eles a mensagem do evangelho da graça de Deus. O que ele faz na carta, nessa parte final, é mostrar que no mundo inteiro existe apenas duas formas de religião. Uma religião que é a religião dos homens, a religião que tenta se aproximar de Deus da maneira que os homens queiram fazê-lo.
e aquela revelada por Deus a nós, por intermédio do seu Filho Jesus. Então, ao falar dessas motivações, Paulo mais uma vez ajuda a igreja da Galácia e a todos nós a entender a diferença fundamental entre o que o Evangelho tem para oferecer ao pecador e o que todas as outras formas de religião do mundo inteiro têm para oferecer. Então vamos ler o texto e observar primeiro como é que ele faz isso e depois qual é o teor dessa despedida dele à igreja da Galácia. Abra aí em Gálatas 6 e vamos ler do verso 11 até o verso 18. Depois então observar com atenção a mensagem do texto e, se Deus permitir, vamos aplicar também isso à nossa vida nessa noite. Gálatas 6, de 11 a 18. Você acompanha comigo a leitura de acordo com a versão que você tem em mãos e vamos ouvir com atenção essa derradeira, última mensagem do apóstolo Paulo à igreja da Galácia e a nós essa noite. É dito assim: vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, irmãos? Essa é a despedida do apóstolo. E o que ele faz aqui, irmãos? Primeiro, ele usa um método diferente para essa despedida. Veja o verso 11. Ele diz assim: olha, primeiro o que eu escrevo agora é com letras grandes. Escrevo agora com letras grandes no meu próprio punho. Significa dizer, irmãos, que até esse momento da carta, era o secretário que estava escrevendo, o amanuense. Era assim que se fazia naquele tempo. Havia um secretário que escrevia o que Paulo estava ditando para ele. Mas nessa altura da carta ele faz uma coisa diferente. Ele faz assim: agora é comigo. E ele pega lá a pena, não era caneta, porque não tinha caneta naquela época, né, irmãos? Pega a pena e fala: agora é comigo, deixa que eu escrevo. Esse tom pessoal aqui já é revelador. Paulo quer se dirigir à igreja num tom muito mais pessoal do que aquele que ele havia feito até então. Então ele passa a escrever, o que mostra que ele tem coisas muito importantes para dizer nessa reta final da carta. Não apenas isso, ele faz isso em letras grandes, em caixa alta, em letra maiúscula. O pessoal que usa aí muito internet, Facebook, Twitter, sabe quando você vai escrever em caixa alta, é que você quer chamar atenção, não é? Hoje mesmo o Rafael estava falando que a irmã Maria Flor, que agora é uma internauta, só vive no Facebook, é uma facebookiana. Você não sabe disso não, irmão? Tá lá, tem página e tudo mais, conversa online. Rafael falou que ela, quando vai escrever, bota tudo em letra maiúscula. No caso dela, porque ela não sabe apertar o caps lock. Aí fica tudo em letra maiúscula. Paulo, de propósito, está botando em letra maiúscula. Tem gente que diz que ele está botando em letra maiúscula porque ele não enxerga muito bem.
E é verdade, ao que tudo indica, Paulo estava com um probleminha de visão semelhante ao meu, que não era para longe, era para perto, então ele tinha que escrever grandão. O outro problema aqui, a outra possibilidade, é que ele está escrevendo em letra grande, para dizer, olha só, prestem atenção no que eu escrevo daqui para frente. É isso que ele está fazendo, prestem atenção. E se nada da carta foi entendido por vocês da maneira correta até aqui, se tudo que eu disse até esse momento não foi guardado por vocês da maneira correta, pelo menos deem uma atenção especial para essa parte final da carta. E o que ele faz aqui, irmãos? Primeiro ele começa denunciando a motivação daqueles que ele descreve no verso 12. Todos aqueles que querem ostentar-se na carne. Aqui eu tenho que fazer uma consideração rapidinha do contexto histórico da carta de Paulo aos Gálatas e lembrar rapidinho uma coisa que eu já disse muitas vezes ao longo da exposição. E vou ser rápido nesse ponto. Paulo está enfrentando na Galácia, nessa região da Ásia em que ele está escrevendo essa carta, um problema com relação a um grupo de falsos profetas, falsos mestres, que chegaram na igreja da Galácia, depois de ele ter fundado a igreja ali e pregado o evangelho para aquela gente. Esse grupo chamado de judaizantes dizia que a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo não era suficiente para salvar o pecador. Ele chegava nas igrejas e dizia assim, olha só, Paulo pregou isso para vocês? Ah, pregou. Ah, que bom que Paulo disse essas coisas. Entretanto, o que Paulo disse não é o bastante. Para vocês serem salvos de verdade, para vocês serem aceitos por Deus de verdade, vocês também têm que guardar alguns rituais, algumas cerimônias do judaísmo, da religião judaica, que na época de Cristo era muito conhecida no mundo da região da Ásia. Eles diziam que para que alguém fosse salvo completamente, essa pessoa, além de receber a mensagem dada pelo apóstolo, tinha que observar o calendário judaico, observar a dieta judaica e também observar a circuncisão, que era uma marca feita na carne, no corpo, e que denunciava que aquela pessoa se tornara judeu. Paulo pregava um evangelho da graça de Deus que era completamente diferente disso. Ele pregava sempre a mensagem de que o pecador é salvo, não por nada que ele faça e que o torne aceitável a Deus. Salvação não é resultado de performance, de resultados do que você possa oferecer para Deus. Não. O evangelho salva pecadores por aquilo que Cristo fez no Calvário por eles. De maneira que nada do que façamos pode complementar ou se faz necessário para complementar a salvação oferecida pela graça de Deus. E qualquer tentativa de somar elementos estranhos ao evangelho é perverter esse evangelho e ignorar a oferta graciosa de Deus feita a pecadores incapazes de salvarem a si mesmos na cruz do Calvário. Paulo, por causa disso, irmãos, era perseguido. Você vai ler o livro de Atos e muitas vezes ele vai nas cidades pregar o evangelho e os judaizantes querem fazer o que com ele? Matá-lo, apedrejá-lo. Ele tem que fugir por cestos, fugir na noite, porque ele é persona não grata. E tudo que ele diz conspira contra o ensino desses falsos mestres que haviam chegado na Galácia e que foram visitando várias igrejas, confundindo a cabeça de muita gente e fazendo muita gente acreditar que o que Paulo pregava não era o bastante. Aí Paulo começa o verso 12 dizendo, olha, esses aí, os judaizantes, que querem se ostentar na carne,
esses estão constrangindo vocês a se circuncidarem. Eles querem que vocês se submetam a jugo da religião judaica. E só fazem isso, primeiro porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estão, na verdade, procurando esse ostentar-se na carne, porque eles querem evitar promover o escândalo que a cruz sempre promove. Eles querem evitar promover o escândalo que a cruz sempre traz como resultado. Segundo motivo, eles na verdade não passam de um bando de hipócritas. Veja o verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Essa gente fala para vocês que eles guardam a lei, mas não guardam coisa nenhuma. Eles exigem de vocês aquilo que nem eles mesmos são capazes de fazer. Quem é capaz de guardar toda a lei, irmãos? Quem é capaz de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Quem é capaz de amar o próximo como a si mesmo, de maneira real, verdadeira? Eles estão fazendo isso para esconder de vocês a hipocrisia deles. Eles, na verdade, querem exigir de vocês o que eles mesmos não são capazes de fazer. E Paulo ainda diz no verso 13, na parte final, antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles querem fazer de vocês troféus. Eles querem sair por aí dizendo assim, olha quantos eu circuncidei, olha quantos eu consegui aqui para a nossa religião, para o nosso grupo, olha quantos eu consegui submeter ao jugo da religião. O que eles estão procurando no fundo não passa de popularidade, de sucesso, de notoriedade. Eles querem ser reconhecidos, eles querem se gloriar na carne. Gloriar na carne aqui é gloriar no corpo mesmo, se gabar, se ostentar, chamar atenção para si mesmos. Eles fazem isso que fazem só para serem reconhecidos como os tais, como gente importante, como gente notável, como gente que consegue arrebanhar pessoas para serem circuncidadas e serem reconhecidas assim entre vocês. De que maneira essa primeira denúncia do apóstolo aqui nos ajuda a entender uma coisa importante para o nosso tempo e para a nossa vida, irmãos? Olha, bota uma coisa na sua cabeça. Todas as formas de religião que você conhece no mundo, todas elas, sem exceção, todas elas, são um projeto do homem tentar salvar a si mesmo. Os nomes mudam, as capas mudam, os rituais mudam, as cerimônias mudam, as formas de se organizar mudam, mas no fundo todas elas dizem que o homem é capaz de salvar a si mesmo. Basta que ele cumpra determinados rituais, faça determinados passos, e ao final desse processo, a divindade vai lhe conceder a bênção, vai lhe conceder o favor, vai lhe conceder a aceitação. E eu estou falando aqui de toda forma de religião que você conhece. Espiritismo, budismo, islamismo, catolicismo, shantoísmo e todos os ismos que você possa incorporar. Todos eles apregoam a mesmíssima verdade. Embora existam variações nas formas, nos rituais, nas roupas, todas elas apregoam a verdade de que para o homem se salvar, ele depende tão somente de si mesmo. E veja, não é que essas religiões não tenham pontos de contato com coisas que são verdadeiras, mas essas verdades estão misturadas com uma motivação que diz para aquele seguidor que para ele alcançar o favor e a graça, para ele alcançar a aceitação, ele tem que cumprir determinados padrões, cumprir determinados passos, e ao final desse processo, ele alcança a tão sonhada salvação.
Paulo está nesse texto dizendo que essas formas de religião criadas pelo homem não passam de tentativas frustradas de fazer aquilo que o homem jamais será capaz de fazer por si só. Quando ele começa dizendo, olha, essa gente só está fazendo isso para não ser perseguido pela cruz, é que todas essas formas de religião evitam a todo custo, evitam de todas as maneiras a cruz, irmãos. Os ritos, as ofertas, os sacrifícios e as oferendas dessas religiões, as manifestações dessas religiões são uma tentativa de evitar a cruz, porque a cruz denuncia que o homem jamais é capaz de salvar a si mesmo. Sabe o que é pior? É que a gente está vendo esse negócio crescer entre a gente, irmãos. O que é a corrente dos 318? A oração dos 75. O que é o chá do Salmo 91? O que é a subida ao monte, ou seja lá qualquer manifestação que você tenha em mente agora? É fazer a gente acreditar que nós podemos ajudar a Deus nesse processo. Segunda coisa que Paulo denuncia é que essas religiões, além de ostentarem na carne aquilo que elas não podem jamais oferecer ao homem, é que essas religiões estabelecem sempre em algum grau a hipocrisia de não admitir que nenhum de nós é capaz de seguir, de cumprir a lei plenamente. Mas isso é uma coisa que eu preciso que você entenda de uma vez por todas, é que se Deus quisesse salvar a gente pela lei, Ele não teria mandado o seu filho, irmãos. Bastava a gente cumprir a lei. Mas a gente não é capaz de cumprir a lei, e por isso a lei não nos foi dada como meio para nos salvar, irmãos. Não somos salvos porque cumprimos a lei, porque se dependêssemos disso, nenhum de nós seria salvo. Qualquer religião que ignora esse fato é uma tentativa frustrada de ser aceito por Deus. Paulo está dizendo, o que eles estão fazendo é fingimento, porque estão fazendo vocês acreditarem no que nem mesmo eles são capazes de fazer. E toda religião que ignora esse fato passa pelo problema do fingimento. Passa pelo problema do fingimento. Não há a menor chance, irmãos, da gente pensar que a denúncia de Paulo aqui não seja verdade para o nosso tempo também. Veja que ele diz que essa gente está buscando se ostentar na carne, eles estão exigindo o que eles nem mesmo são capazes de fazer, mas mais, eles estão na verdade buscando popularidade, aceitação, sucesso e glória pessoal. Olha, toda religião falsa, no fundo, acaba cometendo exatamente esse erro. Porque toda religião falsa não passa de um gloriar-se na carne, não passa de uma busca por popularidade e por notoriedade. É curioso, irmãos, como é que a gente percebe isso claramente, crescendo entre nós de uma certa maneira. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que ele era o pastor que vendia mais livros no Brasil. Eu espero que ele tenha sido infeliz na colocação dele. Mas às vezes outros cantores dizendo assim, eu sou o cantor que mais vende CD no Brasil. Eu sou do ranking de pregadores do Brasil, o que está ali no primeiro e no segundo lugar. De onde vem essa ideia, irmãos? Da ideia de que a religião, quando busca a glória pessoal, se transforma numa armadilha para o homem.
Você sabe que a gente tem que entender uma coisa, irmão. Resultado não é indicador verdadeiro de aprovação. Você pode produzir muitos resultados e ainda assim estar redondamente enganado nas suas motivações mais profundas. Agora a discussão é do filme de Noé, né? Parece que a discussão agora é falar que Noé e não Noé, e se o filme é verdadeiro ou não. Eu já vou dar logo a minha opinião aqui, irmãos. Não perca tempo esperando que Hollywood faça defesa do cristianismo. Hollywood quer ganhar o quê, irmão? Money, 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 money. 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 Eles querem dinheiro. E se vai ser ou não fiel ao escrito bíblico, é o que menos interessa. E muita gente não percebe que o personagem principal da história de Noé não é Noé. Sabe quem é o personagem principal da história de Noé? Deus, que salva a humanidade através de Noé. Mas essa geração aqui, esses judaizantes estavam procurando fazer da religião um mecanismo para a glória pessoal. Irmão, não vou perder tempo com isso, mas tem tanto disso acontecendo no Brasil, irmão. O que tem gente por aí fazendo da religião motivo para enriquecimento, para glória pessoal, para notoriedade, para que eles sejam famosos e por aí vai. Não está no gibi. Não sejamos ingênuos, irmãos. Não sejamos ingênuos. Esse problema não é novo na igreja. Ele remonta ao tempo do apóstolo Paulo. Não nos enganemos, toda religião falsa vai desembocar nessa tentativa de se gloriar na carne. Porque essa religião é uma tentativa frustrada de fazer pelo homem aquilo que o homem jamais é capaz de fazer por si mesmo. Aí Paulo revela no verso 14 até o final, no verso 17, as motivações dele. Quais são as motivações do apóstolo? E, amados, ele é profundamente pessoal nesse texto aqui. Talvez é uma das passagens da Bíblia mais pessoais do apóstolo Paulo. Paulo não gostava muito de falar dele mesmo, não. Isso é muito curioso, né, irmãos? Como é que tem gente hoje que gosta de ficar falando de si, né? Chamando a atenção para si, o foco para si. Paulo não gostava disso. Ele faz isso poucas vezes. Romanos, por exemplo, é uma carta extensa, um tratado importante do Evangelho, e ele fala muito pouco dele mesmo. Ele tem algumas referências pessoais em 2 Coríntios, mas a carta de Gálatas é a carta mais pessoal do apóstolo. E aqui, nessa altura do texto, com letras grandes, e na despedida para a Galácia, ele quer mostrar quais são as motivações dele. Mas mais do que isso, ele dá para a gente, em alto e bom som, um resumo do que é o Evangelho, que é a oferta de Deus a pecadores gratuitamente. Todas as demais religiões são profundamente diferentes do Evangelho. Nenhuma manifestação religiosa tem a mensagem, a força e o poder que o Evangelho tem. Há até quem diga, irmãos, que nós não podemos nem comparar essas coisas. Mas Paulo está mostrando dessa maneira pessoal que a gente precisa entender, amados, o que o Evangelho nos oferece, como ele nos oferece o que ele nos oferece. Para a gente não permitir que a nossa relação com Deus se estabeleça nos termos daquilo que ele denunciou no ensino dos falsos profetas. E o que ele diz no verso 14? Primeiro, Evangelho é ter a compreensão do que ele está falando no verso 14, irmãos. Aqui está um resumo da mensagem do Evangelho. Se você quer um bom resumo do Evangelho em todo o Novo Testamento, está aí o verso 14 do capítulo 6 de Gálatas. Olha o que ele diz. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu só me glorio na cruz. Não tem nada que ocupe o centro da minha vida
o alicerce da minha existência, não tem nada sobre o qual eu lance a minha vida a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E amados, Paulo tinha muito do que se gloriar. Muito. Ele havia sido ensinado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais importantes da sua época. Se você tiver que colocar uma lista de nomes dos homens mais influentes da história da humanidade, nenhuma lista deixará o nome do apóstolo Paulo de fora. Há quem considere o apóstolo Paulo um dos homens mais importantes na humanidade, irmãos, que influenciou gerações e continuará influenciando gerações. Mas ele disse para a igreja da Galácia e para nós: olha, eu não me glorio em nada nessa vida, nada. Meu currículo, meu legado, não são motivos para me gloriar, para me gabar, para contar vantagem. A única coisa sobre a qual eu me glorio é a cruz de Jesus. E o que ele está dizendo com isso, irmãos? Porque a cruz é a morte mais vergonhosa, mais aviltante, mais humilhante que um homem podia sofrer na sua época. E Jesus estava lá assumindo sobre si a maldição que não lhe pertencia. Paulo está dizendo, é nessa cruz, nesse fato consumado pelo Senhor Jesus, que eu me glorio. Ele está dizendo duas coisas com essa frase. Primeiro, eu já sei que eu não posso salvar a mim mesmo. Porque se eu pudesse salvar a mim mesmo, eu não precisaria da cruz. Eu já admiti que em mim não existe bem algum, que em mim não há nada para eu oferecer a Deus e que me torne aceitável a Ele. E aqui, eu já sei que fora da cruz, eu não tenho do que me gloriar. Segunda coisa que ele está dizendo é que eu me glorio na cruz porque eu sei que só a cruz pode de fato me salvar. Porque eu só posso ser salvo da maneira que Deus me salva. E a cruz não são os homens indo a Deus para serem salvos, irmãos. A cruz é Deus descendo aos homens para salvá-los. Para usar a história de Noé, é Deus construindo a arca. Deus providenciando tudo o que é necessário para que pecadores que são incapazes de serem salvos por si mesmos, sejam salvos por Ele. Paulo está dizendo, olha, eu me glorio nisso. E sei que é só na cruz que eu encontro salvação para minha alma. É só na cruz que o mundo deixa de ter domínio e poder sobre a minha vida, porque ele diz assim, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, os apelos do mundo, agora, as ideias do mundo, agora, a preocupação do mundo com moda, com vestimenta, com ideologias, isso não tem mais a menor importância para mim. Mundo aqui, esse sistema de valores, de ideias que corrompem, que dominam, que dirigem a vida dos homens, isso não me interessa mais. Nada disso me importa. Nada disso tem poder sobre a minha vida. Eu não me glorio mais no carro novo que eu tenho, na conta bancária recheada, na roupa que eu estou vestindo, na caneta, na marca do tênis, seja lá o que você queira. Isso não tem importância mais para mim, porque agora a única coisa que me interessa é a cruz. E ele diz mais, amados, o Evangelho, além de ser esse gloriar-se na cruz de maneira honesta, reconhecendo a nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, a cruz oferece essa nova criação do verso 15. Veja só, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Ele está fazendo aqui um trocadilho com aquilo que era tão valorizado pelos judaizantes. Esse pessoal dizia que para ser salvo tem que ser circunciso.
Circuncidar é marcar a carne, o prepúcio do órgão sexual masculino. Era fazer uma marca no corpo. Paulo está dizendo assim, olha, isso não faz a menor diferença. Ser circuncidado ou não ser circuncidado não faz a menor diferença. Dar oferta ou não dar oferta, ser religioso ou não ser religioso, participar do culto público ou não participar do culto público, participar de uma vida religiosa ou não participar, isso tudo não faz a menor diferença. Sabe por quê? Porque nada disso é capaz de transformar o coração do homem de verdade. A transformação do Evangelho não é de fora para dentro, irmãos. A transformação do Evangelho é de dentro para fora. Até quando a gente vai ser lento em entender isso, irmãos? Você pode decidir essa noite tomar mudanças drásticas na sua vida. Por exemplo, você vai falar assim, olha, a partir de hoje eu não falo mais mal da minha sogra. Eu garanto a você que daqui a alguns dias eu vou encontrar você e você vai dizer para mim, pastor, não é que eu continuo falando mal da velha? Essa verdade, irmão, pode ser aplicada em qualquer coisa na sua vida. Sabe por quê? Porque religião não é capaz de mudar a gente por dentro, irmão. Não é. Você pode cantar no coral, tocar bateria, tocar teclado, tocar violão, fazer tudo, peripécias, circo, animação, o que você pensar, irmão. Nada disso muda o seu coração de fato e de verdade. Sabe o que muda o coração de fato e de verdade? O poder de Deus no Evangelho. Aquela nova criação que o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós. O Evangelho, ao contrário das religiões dos homens, diz que a menos que Deus nos faça nova criação, nós jamais seremos capazes de sermos salvos. Jamais. E amado, o medo que eu tenho é que muita gente na igreja evangélica no Brasil ainda não tem entendido isso. Que o que o pecador precisa é uma transformação não exterior, não maquiada, não de fora para dentro. O que ele precisa é que Deus lhe dê um novo coração. E sabe quem é capaz de fazer isso? Só Deus. A ideia da Bíblia, irmãos, é de ressurreição de mortos. Quem aqui é capaz de ressuscitar um morto, levanta a mão, porque eu vou levar no necrotério aqui perto, irmão. Eu estou precisando de gente para fazer esse tipo de propaganda. Ninguém é capaz. Irmão, você pode pegar um morto, conversar com ele semanas, dar banho, benzer, fazer ele comer a ceia do Senhor, fazer ele ouvir cânticos espirituais, fazer o que você quiser com ele, ele vai continuar morto e fedendo, irmão. Tem jeito, irmão. Morto só pode ser realmente mudado por um poder que o chame para a vida. E sabe quem tem esse poder? O Senhor Jesus. A cruz de Cristo. Que depois de Lázaro estar morto 4 dias e cheirava mal, o texto diz que Jesus vai lá na porta e diz assim, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro, vem. Eu ouvi uma coisa boa, já repeti isso aqui várias vezes, que Jesus não falou assim, na porta do corpo lá assim, vem para fora. Porque se ele falasse isso, viriam todos os mortos, né? Ele chamou só Lázaro. Lázaro, vem você. É isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho chama a gente da morte para a vida. Dá para a gente nova vida. E, portanto, o que o Evangelho oferece ao pecador é algo que ele jamais é capaz de fazer por si mesmo, mas que ele só encontra na cruz de Cristo, na mensagem salvadora do Evangelho. E Paulo ainda diz, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles
e sobre o Israel de Deus. Aqui, ele está falando o que o Evangelho é capaz de produzir. Produz paz e misericórdia. Ele até usa uma expressão de conformidade com esta regra, que é o que ele descreveu no verso 14 e no verso 15. Essa regra, que é o Evangelho, produz paz e misericórdia. Mas é isso que está todo mundo procurando aí na vida. O pessoal está à procura de paz, irmão. Eu descobri essa semana que o Brasil é o mercado campeão do mundo de uso de calmantes e ansiolíticos. Não tem país no mundo que consuma mais remédio para controlar a ansiedade e a falta de paz do que o Brasil. Sabe que é uma coisa, e eu aqui estou pensando que tem muita gente que precisa ser cuidado com medicamento mesmo, irmão. Não tem problema com isso não. O que esse dado aponta, irmãos, é que, de fato, fora do Evangelho, a vida é insuportável, irmãos. Fora do que Deus oferece para nós na cruz, o homem pode até por algum tempo fingir que as coisas vão bem, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que admitir que ele não tem encontrado paz. Porque o Evangelho, ao contrário das outras religiões, não cobra da gente nada que nós não somos capazes de fazer, irmãos. Não cria mais fardo, mais demandas, mais peso para a nossa alma, mais angústia, mais culpa. Pelo contrário, é um chamado para a gente depender da cruz, para a gente ser transformado como nova criatura, e para a gente experimentar essa paz de Deus que excede todo o entendimento, e que quando alcança a nossa alma e o nosso coração, nos faz perceber, como é que eu consegui viver tanto tempo sem isso? Como é que eu pude achar que eu era capaz de produzir isso em meu coração? A boa nova é que o Evangelho, e apenas o Evangelho, é que nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, a gente está reconciliado com a gente mesmo, a gente está reconciliado com o mundo, a gente está reconciliado com a sogra, a gente está reconciliado com todo mundo, irmão. É isso que o Evangelho oferece. E aí a gente vai ser parte do Israel de Deus. Israel de Deus aqui é que os judaizantes falavam que para ser do Israel tinha que se circuncidar, né? Paulo está dizendo não. Para ser do Israel de Deus tem que ter fé no Senhor Jesus. Tem que se gloriar apenas na cruz. E eu e você que não somos judeus por natureza, não fomos circuncidados, não precisamos de nada disso para sermos o Israel de Deus. Basta que a gente se lance aos cuidados dele, tendo fé no que Jesus faz por nós na cruz do Calvário. E Paulo termina com essas duas advertências do verso 17 e 18. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui é uma palavra dirigida à igreja e àqueles falsos profetas que diziam assim, olha, não se enganem, eu é que trago marca verdadeira no meu corpo. Aqui é uma brincadeira, um trocadilho, uma provocação com a circuncisão, que era uma marca no corpo. Paulo está dizendo assim, eu trago marcas verdadeiras, que mostram a minha sinceridade, que mostram o quanto eu estou sendo honesto e verdadeiro com vocês. É curioso, amados, essa linguagem, porque marca era uma coisa muito comum no tempo do apóstolo Paulo. A marca aqui era uma espécie de tatuagem. Por exemplo, os escravos carregavam no corpo a marca, o nome do seu senhor. Os soldados carregavam no corpo a marca, o nome dos seus deuses pagãos, ou melhor, dos seus exércitos.
Os soldados carregavam a marca dos seus exércitos. Os sacerdotes pagãos carregavam no corpo o nome dos seus deuses e exibiam isso como uma espécie de troféu. Hoje em dia muita gente faz isso também, né? Hoje tem uma galera que gosta de se tatuar por aí. O pessoal agora tatua o nome do filho, da esposa, do marido, tatua o nome do cachorro. Eu nunca vi tatuar o nome da sogra. Eu estou cismando com sogra hoje, né, irmão? Eu estou reparando isso agora. Pessoal tatua por aí. Esse negócio de tatuagem é um negócio engraçado, porque tatua o nome do marido, aí divorcia, como é que faz? Tem que casar com outro com o mesmo nome, né, irmão? É complicado esse negócio. O fato é que Paulo também era um tatuado. Paulo também tinha tatuagem. E eu sei que isso já é uma provocação, porque o pessoal acha que tatuagem é negócio do inferno, do capeta, né? Mas Paulo era um tatuado, irmãos. Mas qual era a tatuagem dele? Esse é o ponto aqui. Então, eu queria dizer o seguinte: você quer se tatuar? Tatue-se como Paulo. É uma boa campanha. Qual era a tatuagem que ele carregava, irmãos? Essa aqui é a tatuagem do sofrimento dele em prol do Evangelho. É disso que ele está falando. Você quer um resumo das tatuagens do apóstolo? Abra lá em 2 Coríntios 11. E veja do verso 23 ao verso 25. Aqui Paulo teve que se gloriar para poder responder à igreja de Corinto. Veja o verso 18 primeiro, ele diz assim, 2 Coríntios 11, do verso 18, depois do verso 22 ao verso 25. Ele diz assim, olha: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. E veja o verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é um homem marcado, não é, irmãos? Marcado com açoites, com a fome, com apedrejamento, com naufrágio, com noites na voragem do mar. Amados, como eu gostaria de ver os apóstolos de hoje marcados dessa maneira. Queria ver os apóstolos marcados assim, irmão. Não marcados com popularidade, com sucesso, com notoriedade, com dinheiro, com carrão. Não marcados com glórias pessoais e carnais. Eu quero ver esse tipo de marca aqui, ó. Paulo está dizendo assim, irmãos: eu sempre fui sincero. E a mensagem que eu preguei para vocês jamais deve ser confundida com aquilo que esses homens disseram. Porque eu, e que ninguém me moleste, trago no corpo as marcas de Jesus. A gente canta isso aqui, né? Eu tenho a marca de Cristo em mim. Então da próxima vez que você vai cantar, você vai pensar melhor, irmão. Irmão, porque marca aqui é chicote, irmão. Marca aqui é cicatriz do sofrimento. A gente metaforiza, né? Porque é melhor metaforizar.
Mas Paulo está usando da maneira real na passagem. E ele termina dizendo, irmãos, o que vocês precisam é apenas da graça. Verso 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O que a gente precisa mais, irmãos? É só a graça. A graça que nos faz entrar no reino, a graça que nos sustém na caminhada, e a graça que nos prepara, que nos garante a chegada no lugar seguro. Eu termino fazendo duas aplicações disso. A primeira delas, irmãos, é uma pergunta que eu queria que você levasse para a sua vida, não apenas para essa noite. No que você está se gloriando, meu irmão? No que você está se gloriando? O que faz você achar que você está aceito diante de Deus? Porque é isso que você está se gloriando. Religião, aceitação, salvação diante de Deus tem a ver exatamente com a resposta a essa pergunta. No que a gente está se gloriando? São nos rituais, irmãos? É na nossa participação no culto? É no envolvimento com a vida da igreja? É nisso que a gente se gloria? É nisso que está a nossa garantia de que estamos aceitos? E a gente pode fazer muitas coisas à nossa volta se transformarem no motivo da nossa glória pessoal. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. O que é pior é que a gente vai ter muita gente na eternidade que viveu a vida inteira sentado num banco de uma igreja evangélica, se gloriando de si mesmo, se gloriando da sua moralidade, se gloriando da sua religiosidade, se gloriando de coisas que jamais deveriam ter sido o motivo da sua glória. E aí a pergunta que não quer calar, irmãos, onde é que está a cruz na igreja? O que a gente fez com a cruz, irmãos? Cadê a cruz, irmãos? Por que a cruz não é mais o centro da vida da igreja? Porque a gente está colocando coisas que para muita gente se transformaram em motivos de glória. Agora, no Brasil, repartições públicas estão tirando referências à cruz, né? Você sabe que tem uma lei agora para fazer as repartições públicas tirarem a cruz. Na igreja evangélica, cada vez mais se fala de tudo e menos da cruz. Parece que a gente quer evitar a todo instante tratar da cruz. No passado, irmãos, na Idade Média, se vendiam lascas da cruz. Era uma indulgência. E a pessoa comprava a lasquinha para chegar e ter o direito ao céu. Se venderam milhares e milhares de cruzes. Porque era tanta lasca, irmão. Parece que as lascas se multiplicavam. Você sabe que esse negócio que parece ser uma coisa antiga está muito mais presente entre nós do que a gente imagina, irmãos. A cruz virou uma palavra sem sentido, vazia. Não há mais a compreensão de que é apenas nela que encontramos salvação. Parece que evitamos a todo custo o escândalo da cruz, com tudo que ela afirma de maneira clara e verdadeira sobre nós. Podemos viver anos na nossa relação com a religião sem nunca ter entendido isso. Você é alguém, amado, que pode dizer como o apóstolo Paulo, olha, eu sei que eu só me glorio na cruz do Senhor Jesus. Não há a menor chance de eu ser salvo fora da cruz. Mas não deixa essa pergunta sem resposta no teu coração. E se você descobrir que você não está se gloriando na cruz, busque a Deus, amado, e peça a Ele que Ele faça você enxergar isso o mais rápido possível. Não se engane, a ponto de imaginar que você possa estar livre dessa possibilidade.
No que você se gloria? No que você se gloria, meu irmão? É na cruz. Porque é só lá que pecadores são salvos. Segunda aplicação: desista de salvar a si mesmo. Desista de salvar a si mesmo. Deixa eu lhe dar uma má notícia. Você nunca conseguirá. Você nunca vai conseguir transformar seu coração. Nunca vai conseguir ser aquela pessoa que as pessoas querem que você seja. Nunca vai conseguir deixar de ser dominado pelo pecado, pelo mundo, pela carne e pelo diabo, com base nas tuas próprias forças. Essa manova é aquilo que a gente chama de escândalo da cruz. É isso que a cruz diz primeiro para a gente. Não há chance, não há solução que possamos encontrar numa reforma que façamos de nós mesmos. A gente não precisa de uma mudança apenas no nosso exterior. Essa mudança no exterior nunca acontecerá enquanto Deus primeiro não transformar o nosso interior. E a boa nova, amado, é que quando você desiste de salvar a si mesmo, você está pronto para entender que Deus é poderoso para transformar, para te dar um novo coração, para te fazer uma nova criatura, te dar uma nova história, para fazer você sair daqui essa noite, amado, completamente diferente como você entrou, mas completamente diferente mesmo. Basta que agora, enquanto você ouve essas palavras da boca do pastor em nome dele, você se volte em arrependimento e fé e se entregue de maneira plena e completa ao Senhor Jesus. A Escritura garante, amado, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que não há nenhum pecador, absolutamente nenhum pecador, que sendo levado a entender a mensagem que o Evangelho oferece para ele, será recusado pelo Senhor Jesus. Olha, amado, deixa eu dizer, você jamais vai conseguir a paz, a misericórdia que você tanto procura na sua vida fora da cruz de Cristo. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente depende, se entrega, reconhece, confessa, crê nessa verdade revelada a nós em Jesus, amado, é uma paz que eu vou te falar, hein? Eu vou te falar. Não dá nem para descrever. O negócio é bom. É bom não. É melhor que bom e melhor que ótimo. É ótimo. O coração do homem encontra razão, existência, vida, que invade para sempre a nossa alma. E que se estende, irmão, não só no tempo presente, mas por toda a eternidade. Olha que a graça do Senhor Jesus seja para sempre com o vosso espírito. Amém. Feche seus olhos.